Olá, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre 1 Samuel, do capítulo 4 até o 5, 6 em diante, onde nos fala sobre a arca de Deus, que diz assim, ó, a vitória dos filisteus e tomada da arca. Quando a pessoa, quando a pessoa é despreparada, quando a pessoa não tem o conhecimento das escrituras, quando a pessoa não sabe as escrituras e aparece aquela pessoa assim, malandra, como se diz, aquela pessoa astuta, mais da malandragem, sabe, do que da seriedade, mais virado a Satanás, do que para as coisas próprias, coisas deles, engana as pessoas que estão ali querendo fazer algo para o Senhor. Porque às vezes a pessoa está dentro do templo, está na sociedade, está num lugar, mas ela é despreparada, certo? Ela tem o Espírito Santo de Deus, mas ela é despreparada. Por que despreparada? Porque ela se deixa levar por qualquer pessoa, qualquer conversa. Chega aquela pessoa ali maliciosa, aquela pessoa ali esperta, malandra, certo? Que engana a pessoa com conversa, que faz acreditar, que tira o pouco que o Senhor Jesus Cristo tem na vida dessa pessoa, sabe para quê? Para que ele se supere, querendo ser a mais entre as pessoas. Aqui a gente vê a derrota do Israel. Eles perderam a arca do Senhor. Ela foi sequestrada. Aqui entre esses capítulos, se você olhar bem, num dia foi 30.000 homens que foram mortos, certo? Nessa batalha, homens de pé. O que é homens de pé? São pessoas ali temente a Deus, pessoas sérias, pessoas, sabe assim, de oração, homens firmes para os dias de hoje. Pessoas de luta, pessoas de batalha, mas são pessoas que se deixam levar e não consultam o Senhor. Mesmo sendo pessoas firmes, pessoas sérias, pessoas que não passam a perna em ninguém, pessoas que não fazem nada de errado, se não consultar o Senhor, se não se aproximar do Senhor, se não dialogar com o Senhor, se não tiver uma intimidade antes para fazer alguma coisa, essas pessoas caem. O que é essas pessoas? Essas pessoas são esses líderes dessa igreja que acham que estão em pé, sabe, trazendo para os dias de hoje, que pensam que estão por cima, que acham que são autoridade, mas o que acontece? Vem alguém ali, enviada por Satanás, e engana eles, certo? E Satanás tira a arca deles. O que é a arca deles? É a desaproximação do Espírito Santo. Eles perdem aquilo que eles têm com o Senhor para o inimigo, sabe? E perseguem de uma cidade para outra. Eles querem levar a pessoa boa para uma outra cidade para fazer aquelas pessoas, sabe, pegar a doença deles, como aconteceu aqui. Eles tiraram a arca do Senhor do lugar, levaram até Azote. Para quê? Para que aquelas pessoas lá começassem a ficar doentes. Naquela época começou a acontecer as doenças, pestes, pragas, temores. Nos dias de hoje são as pessoas, certo, que são enganadas por líderes de igreja, sabe, que perseguem os outros. A pessoa tá, vamos dar um exemplo aqui em Caebi, tá todo mundo reunido perseguindo a pessoa. A pessoa sai de Caebi, vai para outra cidade, aquela mesma pessoa vai lá, reúne as outras pessoas, sabe, e faz seguir aquela pessoa. Assim que eles faziam na época. A Arca da Aliança, naquela época lá, o Senhor não gostou. E mandou o quê? Mandou terremotos, mandou terrores para aquelas cidades. É o que o Senhor Jesus Cristo faz nos dias de hoje, quando você persegue alguém que não é para perseguir, quando você faz algo para a pessoa que não é para fazer, quando você sai do teu lugar, quando você às vezes faz as coisas por se envergonhice, o Senhor, o que acontece? Ele envia essas coisas para você, sabe? Você passa vergonha, você cai por terra, certo? Aí depois quer andar com a cabeça erguida, só que primeiro faz um monte, depois quer ficar de pé. Por quê? Porque é uma pessoa que não consulta o Senhor, uma pessoa que não serve a Jesus, uma pessoa que persegue quem não é para perseguir. Perseguem famílias que não é para perseguir, fazem coisas que não é para fazer. Aí depois, quando a mão do Senhor vem poderosa em cima dessas pessoas, aí eles vão reconhecer o erro. Só que daí é tarde demais. Por quê? Porque Satanás já está encavalado neles há muito tempo. Certo? Então, o que acontecia aqui era isso. E o Senhor mandou naquela época lá doenças, peste, praga para eles, mandou umas coisas para eles que eles tiveram que fazer, colocar do lado da arca,
sabe, ali as hemorroidas deles, aquelas doenças que estourou para fora deles ali, tiveram que fazer de ouro, colocar do lado da arca e mandar. E é o que o Senhor faz com vocês. Ele estoura você. Ele moe você. E esmiaça você. Certo? Não persiga a arca de Deus. Como aconteceu aqui, que foram atrás e sequestraram. O que é sequestrar? É a pessoa mal intencionada ir atrás de uma pessoa de bem para querer tirar aquilo que a pessoa tem, para querer mentir, enganar e fazer horrores para aquela pessoa que está perseguindo, quando reúne aquela multidão de homens e mulheres, querer se passar por algo bom, e não é. Não passa de um filisteus cheio de doença, cheio de miséria. Não passa de um Azote. Uma pessoa ali, uma pessoa cheia de coisas que ninguém quer. É como um sepulcro caiado, sabe? Aquele sepulcro bonito por fora, mas por dentro é podre. É cheio de rapina, cheio de morte, cheio de enfermidade, cheio de doença. Essas pessoas são comparadas assim. Elas perseguem, elas fazem aquilo que não é. Elas querem sequestrar você de Jesus. Elas querem fazer você se colocar como elas perante a Satanás. Elas querem que você minta, que você engana como eles fazem. Certo? Mas eu peço em nome de Jesus Cristo que vocês tenham conhecimento e tenham a sabedoria do Espírito Santo de Deus para vocês saber agir quando essas pessoas chegarem até vocês querendo enganar vocês. Certo? O que tem que ser? Tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa sincera, tem que dar a honra e a glória para o Senhor Jesus Cristo. A honra e a glória é para Ele. Quando você acorda de manhã e quando você deita de noite, aquela noite, aquele dia é por honra e glória do Senhor. O teu trabalho é honra e glória do Senhor, é para Ele as coisas, é tudo para Ele que a gente faz. Não é para nós, mas para que os nossos filhos tenham, para que os nossos netos tenham, para que quando chegar esses filisteus aqui, não querer sequestrar os nossos filhos, os nossos netos, levando para perto deles. Certo? O que é perto deles? Perto da mentira, perto da ganância, perto da soberba. Essas pessoas querem tirar o Espírito Santo da gente. Essas pessoas enganam a gente, não querem deixar que a gente conheça. Mas o que acontece? Aí vem o Senhor Deus. Certo? Quando essa pessoa pensa que nós estamos assim nas mãos deles, o Senhor Deus vem e derruba esse Dagon. Ele cai por terra. Ele quebra a cabeça, ele quebra os braços, ele quebra as pernas. E o que acontece é que seja expulso para o abismo em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa cai por terra e se quebra inteira. E a pessoa que ali que está com Jesus Cristo, que a arca da aliança, que simboliza Jesus Cristo naquela época, para os dias de hoje, o Espírito Santo, fique em pé, fique firme. Ele com toda a sua família. E aqueles tais que estavam por ali, querendo fazer aqueles montinhos, querendo mentir, querendo enganar, querendo fazer as pessoas acreditar, elas caem por terra como o Dagon caiu. Caem sem vida, caem com a cara no chão, com a cabeça quebrada, com os braços e as pernas quebrados. Caem uma vez, duas vezes. Certo? Então é assim, tem que se afastar desses Dagon, tem que se afastar desses filisteus, se afastar desses azotenses, que são pessoas que só querem o mal, são pessoas que perseguem, pessoas que poluem o ambiente do que estão, pessoas que querem poluir vocês com a mentira deles, fazer vocês acreditar. Mas o Senhor Deus, Ele dá um cabo nisso, Ele dá um fim nessas coisas. Essa pessoa cai que nem um tijolo, certo? De um prédio de 50 andares. Lá embaixo se espatifa, cai em pedaço, cai por terra. Ele se quebra. Ele vira em nada, ele é esmiuçado. Com o poder da palavra do Senhor na vida de uma pessoa boa e sincera. É por isso que temos que ser pessoas boas e sinceras. Temos que fazer o quê? Enganar Satanás. O próprio Jesus Cristo, quando tirou o povo do Egito, que foi guiado por Moisés, ele deu uma aula de como se engana Satanás. Quando Satanás pensa que você está indo pelo aquele caminho, o Senhor vem e põe você por outro. Quando Satanás acha que você está indo pelo aquele, o Senhor já fez você voltar daquele caminho e já te colocou em outro caminho. Certo? Você tem que enganar Satanás. Quando Satanás pensa que está no teu caminho, você já está longe dele. Ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. E é o que acontece para os dias de hoje. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos dá uma aula de como enganar Satanás. Por quê? Porque Satanás é a língua comprida, é a boca aberta, certo? É a boca de bitorneira.
É boca grande. Sabe? Parece aquelas bocas de forno, sabe? Que você joga a lenha dentro e nunca enche. Temos que nos cuidar com essas pessoas, que essas pessoas querem empurrar você de um lugar para o outro, sabe? Querendo fazer as pessoas acreditar nelas. E se reúne aquela multidão de pessoas em redor de você, para quê? Para que elas se exaltem. Mas são pessoas mentirosas e pessoas enganadoras que querem sequestrar, roubar você e matar a todas as pessoas. Tem que se cuidar. Não se deixe enganar por Satanás. Certo? Não se deixe enganar. Vamos ter que fazer o quê? Sempre orar ao Senhor, sempre agradecer ao Senhor para a nossa vida, sempre acreditar que só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta. Temos que ter Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo como rochas em nossa vida. Não nos deixando enganar por Satanás. Se vocês olhar aqui no capítulo 4 até o 7, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. E o que acontece ali? Pelo meio ali, ó, acontece morte de pessoas. Como aconteceu aqui, a morte de Eli, o parto da nora de Eli, certo? O que aconteceu com Ofni e Finéias. Pessoas morrem. Por causa disso, pessoas são prejudicadas. Pessoas, o que é naquela época deu essa morte, mas o que é essa morte hoje? É as pessoas que morrem espiritualmente. As pessoas são prejudicadas por causa dessas pessoas mentirosas e perseguidoras que querem roubar a verdade. O que é a verdade? É a arca da aliança, como foi sequestrada aqui. É tirar a verdade da pessoa. É fazer acreditar na mentira deles, porque eles querem tirar da verdade fazer uma mentira e da mentira fazer uma verdade. Eles querem fazer vocês acreditar que a água salgada é melhor que doce. Certo? Então assim, não se engane com essas pessoas. Não beba desses absintos. Sabe? Dessas águas que essas pessoas dão. Examine as escrituras. E sempre procure saber, dialogar, conhecer a verdade, converse com Deus, converse com Jesus Cristo, converse com nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha sobre sua vida, sabe, com a certeza da verdade, da sã doutrina que é a verdade, porque Deus é verdade e Jesus é verdade. Eles não mentiram, eles nunca vão mentir para vocês, mas essas pessoas que tais coisas fazem são o que? São filhos do inferno. O que é filhos do inferno? São as pessoas que se alimentam da mesa de Satanás, que se alimentam com a mentira, com o engano, e pensam que estão numa classe social, sabe? Pensam que estão por cima prejudicando homens, prejudicando famílias, mas não estão. Sabe? Essas pessoas que nós temos que nos cuidar, mas elas têm o direito de conhecer o Evangelho, elas têm o direito de saber a verdade, elas têm o direito de se salvar também. Porque o Senhor quer que todas as pessoas se salvem. Mas se morrer nessa situação, se morrer dessa forma, a pessoa vai para o inferno. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer em nossa vida daqui 1 hora, daqui 6 horas. Se o Senhor Deus resolver, que nem agora, quando é 5 horas da tarde, se Ele quiser, Ele faz chover. É por isso que nós temos que nos cuidar, não perseguir ninguém. O que é não perseguir ninguém? É não falar mal da pessoa. Basta não falar mal da pessoa. Cuidar das pessoas, ser uma pessoa boa. Certo? Respeitar as autoridades. Acredite, respeite as autoridades. Não persigam as autoridades. Sejam pessoas boas. Que as autoridades foram instituídas por Deus para cuidar das pessoas, para que haja um pouco de ordem e um pouco de obediência, para que não vire um que é aquilo, como aconteceu aqui. Essas enganações, essas pessoas enganadoras que tomaram a arca do Senhor. Sabe o que é tomar a arca do Senhor? É que eles querem que ninguém tenha o Espírito Santo, que todo mundo acredite nas mentiras deles. Certo? Eles zombam, eles fazem horrores. Aí quando eles vê que a situação para eles ali ficou apertada, eles querem passar isso para outras pessoas, querendo se livrar. Só que o que acontece? Aumenta ainda mais o pecado, como aumentou aqui dos filisteus, mandando a arca lá para o meio do Azote, como se fosse
Uma pessoa que tira de uma cidade perseguida, põe na outra e persegue. Temos que nos cuidar com essas pessoas. Certo? Vamos ser nós, pessoas boas, pessoas melhores. É só não falar mal de ninguém. Prestar atenção nas pessoas. Olhar para as pessoas, observar elas. A maneira delas, o jeito delas. Certo? Temos que nos cuidar e sempre fique ao lado de águas, ao lado de rios. O que é isso? Sempre fique do lado de Jesus. Sempre busque, quando tiver um tempo, examinar as escrituras, saber a verdade, conhecer a verdade. Você tem que ter eles por rocha em suas vidas. Certo? Eles têm que ser as nossas rochas. Certo? É só não falar mal de ninguém. Duas coisas, não fale mal de ninguém, certo? E sempre fale a verdade. Sempre busque falar a verdade. Aquilo que você sabe, fale acima ainda a verdade. Como Jesus disse, em verdade, em verdade. Ele falou mais do que a verdade. Faça você também, fale mais do que a verdade. Para que a mentira não venha tomar conta de você. Certo? Que Deus abençoe você, abençoe essa família, abençoe seus filhos, abençoe assim a sua sexta-feira, o seu final de semana abençoado. E não se esqueça, sempre examine as escrituras. Examine as escrituras. São mais de 70 livros para vocês ler, para vocês aprender, para vocês saber. É sempre uma bênção do Senhor Jesus Cristo, sabe? Estar do lado do Senhor Jesus Cristo, buscando a presença dEle. Peçam sempre perdão para o Senhor, se desculpem com Ele, agradeço por vocês a levantar, agradeço por vocês deitar, sabe? Se às vezes durante o dia se esquece, não tem problema, o Senhor entende. Ele dá a resposta para você com aquilo que você precisa, e basta você agradecer e fazer o que é certo. Não perseguir ninguém, não tire a arca da aliança, não tire o Espírito Santo da vida de ninguém. Faça do seu coração, da sua vida, a arca da aliança. Certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Fique longe dos filisteus, sequestradores e pessoas que querem roubar para Satanás. E fique longe dos azotes, que são pessoas que começam a adoecer, começam a passar mal com a tua presença e querem expulsar você do lugar, porque elas não suportam a verdade, querem só saber da mentira, tá bom? Deus abençoe a todos nessa tarde, em nome de Jesus Cristo.